Dias 14, programa Sintonizados, com os quadros Coisa de Doido, Dizem Por Aí, Na Minha Opinião e muito mais. Programa Sintonizados, de segunda a sexta-feira, você não pode perder. Direção Ana Lu Rossi. A sua empresa pode ser a melhor, mas se você não anuncia no rádio, o seu consumidor não fica sabendo de você. O rádio é companheiro, não importa onde o seu consumidor esteja, não importa o que ele esteja fazendo, o rádio chega até ele. O rádio informa, diverte e vende a sua marca. Rádio, todo mundo ouve, inclusive o seu consumidor. Quem anuncia no rádio, vende mais. Anuncie no rádio. Consulte o departamento comercial da Rádio Nova Difusora. Todo sábado, às 9 da manhã, aqui na Nova Difusora, Conexões do Reino. Um espaço de diálogo, encorajamento e fé. Apresentação, Rafael Nascimento. Nova Difusora. Ligada. Tá de parabéns. Começa agora o programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Programa Verdades Vivas, anunciando a volta de Cristo, seu juízo e seu amor através da Bíblia Sagrada. A revelação da vontade de Deus para a sua vida. Apresentação e direção geral, Abraão César. Deus seja louvado. Porque tudo o que Deus fez durará eternamente, nada se lhe deve acrescentar, também nada se lhe deve retirar. Esta tem sido a nossa estrada, a nossa visão de um mundo que precisa realmente ser andado nesses trajetos, porque a nossa salvação ela é estreita e quem deseja se salvar, adquirir a sua salvação, terá evidentemente que andar por caminhos estreitos. Eu mais uma vez, minha gratidão a Deus por me trazer aqui depois de uma semana de fadiga, de cansaço, de sofrimento às vezes, mas em cada sofrimento há uma intenção de uma correção, de um puxão de orelha na vida de cada um de nós, porque Deus nos ama e quer o nosso bem. E é por isso que nós estamos aqui mais uma vez com esse grito de esperança no microfone da Rádio Nova Difusora, operando em frequência modulada 79,9 MHz para São Paulo, para Brasil e para o mundo inteiro, esse país continental que é o Brasil, chegando através do YouTube. Você que está em casa aí no YouTube, está aí aberto, diga-nos de que lugar do Brasil ou do mundo você nos ouve e nos vê também, junto à Rádio Nova Difusora, desde os estúdios da Rádio Nova Difusora, na cidade de Osasco, São Paulo, Brasil. Minha gratidão a Deus, porque saí de casa cheio dela, para trazer a este microfone mais uma mensagem de esperança, mais uma mensagem de credibilidade, a palavra de Deus sendo aberta e dita e falada e lida aqui ao vivo para que você seja uma pessoa com condições de decidir a sua própria salvação. E é a manifestação livre, a vontade de cada um de vocês em relação à sua liberdade de pensar, a sua liberdade de pensamento e, acima de tudo, a sua liberdade de escolher para que lado você deseja caminhar, para que lado você acha que será mais produtivo para a sua vida, e esse saldo altamente positivo você adquire e readquire aqui no programa Verdades Vivas. Programa Verdades Vivas, cada vez que é exibido, é um recomeço, uma nova chance de cada um de nós acrescentarmos salvação à nossa própria vida. É um recomeço para que você possa ser alertado sobre determinados assuntos que você anda ouvindo por aí, em todos os cantos, mas que você não tem certeza, você não tem convicção daquilo que ouviu, você tem até medo de ensinar às outras pessoas, mas você ouve aqui na Rádio Nova Difusora, dentro do programa Verdades Vivas, a explicação exata do que representa determinado assunto e do que
Jesus intenta que você compreenda aquilo que ele está falando. E aqui, evidentemente, que você vai encontrar toda essa explicação. A cada programa é destacado um assunto para que a gente possa sobre ele discorrer e eliminar dúvidas. O ensino é uma escolinha a cada programa, é uma forma de você compreender algumas coisas, algumas passagens que eu já li várias vezes, você já leu também várias vezes, e você acaba passando e deixando a compreensão de lado e entendendo aquilo que acomoda o seu coração, que acomoda a sua vontade, e Deus vai ficando sempre de lado, e o tempo vai passando e a gente não compreende, o tempo é atemporal, e você vai andando, vai caminhando, o tempo vai passando, de repente não dá mais tempo de você compreender nada, e tudo já terá passado e nada mais poderá ser feito na sua própria vida. Porque Jesus Cristo teria vindo a essa terra? Qual seria o objetivo dele quando ele aqui veio e executou seu ministério? Não tão longo como nós temos a oportunidade de passar 30, 40 anos, 60 anos exercitando o ensinamento deixado por ele. E ele nem teve tudo isso, passou pouco tempo aqui na terra, mas deixou um legado, deixou um ensinamento que vem ecoando através dos 1000 anos, milênios, através do todo o tempo, e até hoje está vivo no coração e na mente de todos nós. O que seria Jesus Cristo teria vindo fazer aqui? Qual a proposta dele? Qual era a intenção dele ter vindo aqui? Nós vamos descobrir numa caminhada, numa bela jornada, durante essas 2 horas de programa, os passos, os porquês sendo resolvidos, esclarecidos também, a presença de Jesus, o que teria motivado Jesus Cristo vir a essa terra, qual teria sido a grande importância, a grande busca, a grande religação que Deus Pai teria mandado e enviado o seu Filho a esta terra. Nós todos saberemos, é só você continuar, permanecer aí na Rádio Nova Difusora, no programa Verdades Vivas. 16 horas e mais 11 minutos em São Paulo, essa grande metrópole. Você está mais uma vez em mais uma edição do programa Verdades Vivas, que é ligado à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Se você nunca ouviu falar dessa instituição, ao transcorrer do programa nós daremos algumas pistas. Nós vamos dizer exatamente aonde você tem que ir e o que fazer para você fazer-nos uma visita, e será evidentemente bem recebido na porta e durante todo o tempo que lá você permanecer, tá bom? Então, durante o transcorrer do programa nós estaremos falando e dizendo a você qual é o caminho para você fazer-nos uma visita. Será sempre bem-vindo e bem recebido. 16 horas 11 minutos, meu operador de imagem, meu engenheiro de imagem, vai exibir agora mais uma vez a imagem daquele que vem ao longo durante todo... Eu vou me lembrar só de ano de 2024, mas tem 17, 15, 10, 9, lá... Ai, faz muitos anos que o Joel vem dando uma consistência, uma substância, uma musculatura muito grande ao programa Verdades Vivas. E o Joel Costa, que vai exibir, pode exibir aqui, meu amigo, meu operador de imagem, agora sim, para o Brasil e para o mundo, Joel Costa aqui junto conosco, dando substância, Joel, e dando musculatura, eu repito, ao programa Verdades Vivas. Você que incorporou tão brilhantemente essa proposta, que é se utilizar de um microfone de uma emissora de rádio tão importante como a Rádio Nova Difusora, e que certamente, Joel, nesse instante, 16 horas e 12 minutos, a gente nem pode imaginar quem nos está e quem estará nos ouvindo. Joel, boa tarde. Abrão César, boa tarde também aos amados ouvintes, né? Aqueles que já são frequentes e aqueles que estão descobrindo hoje, que irão ouvir esse material que ficará ali no YouTube, no Facebook, né? Por muitos anos, vamos dizer assim, para que você possa acompanhar. Abrão César, minha gratidão a Deus, o Todo-Poderoso, que me deu a graça de sentar novamente nessa cadeira aqui, né? Não é repetido o programa. Não é repetido, não. É ao vivo. Quando eu passo na portaria lá no serviço, tenho amizade com diversos guardas, e às vezes quando eu passo no outro dia, ele está sentado. Eu falo, cara, você não foi nem embora. Você continua aí do mesmo jeito? Mesmo aí, né? Então, louvo a Deus, porque Deus me concedeu a graça de passar mais uma semana, Abrão César, e sentar aqui de novo, diante, conforme você falou, desse microfone potente, da Nova Difusora, agora FM 79.9,
Eu estava ali com o Gustavo no pátio da Nova Difusora, admirando a antena, né? E ali está a quantidade de ferro que foi utilizado para fazer essa antena, né? 80 mais 20, né? 100 metros de 80 altura. mais 20. O 20 é aquele menorzinho ali onde vai o para-raio, aquela luz que fica piscando ali, né? E então isso é responsável por levar esse som tão maravilhoso. Eu fico emocionado quando estou lá no Brooklyn, em outro lugar, ouvindo realmente a rádio. E, puxa vida, que bênção, né? Então, quero agradecer a Deus também. E também a família Rossi, né, vamos dizer assim. Porque nós vamos ter mais 2 programas até o final do ano, né? Só que os 2 programas serão, quero dizer, já debate para dizer aos ouvintes, né? Que serão, vamos dizer assim, não será ao vivo, serão repetidos. Serão repetidos em edições escolhidas pela produção do nosso programa. Sim, porque até as máquinas precisam parar um pouquinho, né? Exatamente. Descansar, né? Até a terra descansar, a terra descansa também, é impressionante isso, né? Então, nosso parabéns aqui já antecipado do Natal, que será passando essa quarta-feira, na outra quarta-feira, né? Na outra quarta-feira. Então, que o Todo-Poderoso continue realmente enchendo de alegria. Quero dizer a vocês que Osasco, a nossa igreja fica ali na Pedro Fioretti, 157, 157, fica bem no centro de Osasco. E olha, a dificuldade para sair dali, e a dificuldade de passar por ali. E outra coisa, você nota nas pessoas indo para lá e para cá, uma alegria. Olha, Abraão, sem saber, as pessoas ficam felizes, sem saber talvez muita coisa sobre Jesus, o menino que nasceu. É tão especial Jesus porque ele traz alegria às pessoas, às vezes, sem saber. O mês de dezembro é diferente. Sim, e quando vai se aproximando o Natal, né? Você então tem toda a razão, ainda, João. Você né? tem toda a razão. Esse mês de dezembro, no Brasil e no mundo inteiro, é uma data mundial. Parece que o clima é diferente, parece que as pessoas, até involuntariamente, recebem essa possibilidade. Que, de qualquer maneira, Jesus nasceu, né, João? Jesus nasceu. Sim, nasceu. E se convencionário dizer que é dezembro, aquela coisa toda, então a gente prefere entender e conceber que Jesus nasceu. Nasceu. E isso realmente, conforme ele diz, ele traz paz. A primeira mensagem dele é: eu vou trazer alegria para todos os homens. Amém. Está aqui na palavra de Deus. Amém. Então, talvez, quem sabe, conforme eu já repeti, pessoas que nem conhecem Jesus, porque ele veio, chega ao Natal, realmente as pessoas são tomadas de alegria. Eu falo isso da minha chefe lá, ela já tem quase 80 anos, e ela quer ir para ficar com as irmãs, os amigos, numa casa que eles têm lá na Baixada, na praia. E então, eu falei, eu vou no médico para saber se está tudo bem, se meu coração está bem, se a minha saúde está bem. Ela foi. Mesmo, ela foi. Mas ela voltou tão feliz, dizendo, agora eu posso passar o Natal lá com alegria, porque o médico disse que meu coração está o coração de uma menina. Então, você entendeu? Então, isso é realmente contagia. Então, essa é uma obra maravilhosa que acontece na vida das pessoas, às vezes sem as pessoas sem nem perceber que Jesus faz isso, ele traz alegria. Então, ele traz alegria. Osasco, os Calçadão é um exemplo disso, é repleto de pessoas. Sim, e isso é uma amostra, um levantamento amostral, Joel, que você destaca aí da cidade de Osasco, de onde nós estamos falando aqui nesse instante, mas é um retrato do Brasil inteiro, e eu penso até que no mundo inteiro, né? As pessoas são tomadas por esse sentimento de paz e de alegria, ainda que não estejam sentindo no seu íntimo, mas elas são contagiadas pelo todo, por onde anda. Porque, de qualquer maneira, como esse programa destacou sempre, em todos esses anos, Jesus nasceu. De alguma maneira ele nasceu entre nós, nasceu da carne, para que pudesse realizar essa grande obra que ele começou e que virá a terminar rapidamente, e nós estamos esperando rapidamente que ele volte e terminar essa obra. Mas dentro desse mês, Jesus nasceu, esse clima todo que Jesus nasceu um dia, e até hoje nós temos algumas coisas aí no meio, né, João? Que nós precisamos falar. Então, até falei para uma amiga que ela estava assim com muitas sacolas, né? Eu disse assim para ela, né? Puxa vida, né? Ela dizendo, esse presente é para minha prima, para minha irmã, para o meu filho, para o meu marido, para isso. Falei, puxa, não tem, você não está percebendo alguma coisa estranha? E o aniversariante do dia não vai ganhar nada? Você olha para lá, olha para cá, não vê a sacola dele, mas tá faltando alguma coisa aí ela do falou, aniversariante. Puxa vida, eu não tinha pensado nisso. Pois é. Você está deixando o aniversariante sem presente, levando para todos os amigos. A figura principal. E olha que ele deve ser muito importante, porque ele é lembrado no mundo inteiro. Sim, sim. Não é verdade? E aí ela falou, nossa, eu não tinha de fato pensado nisso. Quem sabe, se você não pensou nisso, pensa nisso, que nós trocamos presente, dá presente para diversas pessoas,
mas o aniversariante fica lá, às vezes, como ficou quando ele foi nascer lá em Belém, no esquecimento, né? Não havia lugar para ele. A palavra mais triste é essa, não havia lugar para ele. E há até explicações, relatos acerca de, na verdade, Jesus, ele era esperado de uma outra maneira, né? Esse Salvador, ele era esperado de uma outra maneira quando se viu aquela situação constrangedora para aqueles que dominavam a situação naquele evento, naquele momento, viram aquela criança daquele jeito e não aceitaram ele, não porque não tinha hospedaria, Não, tinha sim, tinha um lugar. tinha lugar, mas não quiseram porque olharam aquilo, não é possível, deixa pra lá, Não pode ser. vamos se meter com isso aí, deixa aí por aí, Então, não é verdade? Então, queremos aproveitar e mandar um abraço aqui para os nossos amigos que estiveram aqui no sábado passado. O Eduardo de Souza, né? O Eduardo Santos e o Elvis Pereira. Um abraço a eles o Elvis dois, ia para, acho que Inglaterra. Para Londres, na Inglaterra. No lugar dele. E o Elvis para voltaria... Mato Grosso, para Portugal. Para Portugal, para Portugal. Então, nosso abraço a eles, que com certeza eles falaram que ouviram o programa, que o Todo-Poderoso também abençoe vocês, e vocês marcaram realmente aqui. Deixaram sua marca aqui, né? Nesse microfone aqui, Elvis e também o Eduardo, deixaram uma marca extremamente importante, um conhecimento, despejou conhecimento aqui. Sim. Para que todos nós pudéssemos engrandecer também o programa e o nosso conhecimento. Quero abraçar, então, a todos vocês lá em Londres, na Inglaterra. Eu estou falando Londres, na Inglaterra, isso mesmo. O Eduardo Santos, que está lá, esteve aqui e agora está lá. E também o Elvis Pereira, que está em Lisboa, Portugal. Olha, vocês dois aí que estão nos acompanhando aqui, olha, vai aí no chat, diz aí, ó, direitinho, ó, nós estamos aqui acompanhando a edição do programa Verdades Vivas. Viva Jesus Cristo, mais uma vez, no programa na Rádio Nova Difusora. Joel, nós teremos louvor, né? Tem um louvor? Temos sim. Agora, esse louvor, Abraão César, é muito especial. Eu já tinha em mente, quero agradecer ali os trabalhos do Gustavo, né? Que Deus abençoe, Gustavo, você como um bom profissional que é, e jovem que é um profissional brilhante, né? Que você possa crescer ainda mais, viu? É muito bom trabalhar com você, a sua simplicidade, a sua competência, altamente importante. Que Deus abençoe você, não é? E nesse trabalho seu. E também o Gustavo, o senhor Gurgel, né? O Marcelo Gurgel. O senhor Marcelo Gurgel. Eu acho que o Gustavo tem um conhecimento já com ele, né? Já devem se conhecer uns dos dois. Deve ter passado por ele em algum momento. Já ouviu falar dele, né? já. Então, porque nós escolhemos um hino, eu já tinha pensado nisso, foi muito maravilhoso, o nosso quarteto também canta esse louvor, que tem como título História de Amor. História de Amor. História Vamos de ouvir amor. então, João? Vamos ouvir, depois a gente comenta mais um pouquinho sobre isso. História Marcelo de Amor. Solta para nós aí. Estamos apresentando programa Verdades Vivas. Na casa de Maria, um anjo apareceu para lhe contar a história de amor. Um fio ela teria, um plano, uma missão, história de amor e redenção. Cantem glória, aleluia, é nascido o Messias, trazendo a paz, verdade e salvação. O bebê da manjedoura se tornou o Rei dos Reis, uma história de amor e redenção. No campo os pastores
nasceu o Salvador. Cantemos desta história de amor. Cantem glória, aleluia, é nascido o Messias, trazendo a paz, verdade e salvação. O bebê da manjedoura se tornou o Rei dos Reis, uma história de amor e redenção. Cantem glória, aleluia, é nascido o Messias, trazendo a paz, verdade e salvação. O bebê da manjedoura se tornou o Rei dos Reis, uma história de amor e redenção. Uma história de amor e redenção. Voltamos a apresentar o programa Verdades Vivas, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. São 16 horas e 26 minutos. Acabou de mudar agora o ponteirinho, Bruno César. E esse louvor é muito especial, se você observou a letra, que o anjo Gabriel era muito famoso, sabe? Ele foi enviado para dizer a Zacarias, né? Teria um filho. Foi também enviado até a casa de Manoá, que é o pai de Sansão. Enfim, esse anjo, parece que tinha essa incumbência, ele tinha prazer em anunciar às mulheres que não poderiam ter filhos, que teriam filho. E foi dado mais uma vez uma missão para esse anjo dizer assim, olha, agora essa missão, eu acho que ele ficou preocupado, por quê? Você vai descer lá na terra e você deve encontrar uma mãe, uma jovem, com as características, né, que a Bíblia já dizia, uma moça virgem, para ser a mãe do Salvador. Você imagina, Bruno César? Para ser a mãe do Salvador. Que missão, hein? Então, eu fico pensando assim, puxa vida, eu iria no palácio mais suntuoso, porque eu julgaria de lá encontrar uma moça super educada, refinada, né, com uma boa cultura, rica, vamos dizer assim, para ser a mãe do Salvador, não é? Não se esquecendo que Deus não vê como o homem vê, não é? E esse hino é tão bonito, o quarteto Ministry canta esse louvor, porque diz assim que o anjo foi até uma cidadezinha bem simplesinha, que alguém no passado havia dito, pode vir alguma coisa boa de lá, desse local. Olha o desprezo, né? E apesar do anjo, vamos dizer assim, ter passado por diversos lugares, mas quando ele chegou não era nem uma cidade, era uma aldeia, né? Bem simplesinha, ele se pôs a observar como o servo de Abraão chegou à beira do poço e começou a observar as moças e ali Eliezer, né? Observar as moças que iam buscar água, porque ele tinha uma incumbência, trazer dali uma jovem para ser esposa do seu senhor, chamado Isaac. Eu quero pensar que chegou muitas jovens para tomar água, tirar água dali. E ele dizia a ela dela, olha, dá-me de beber. E a moça olha para aquele morenão, né, forte, alto. Ô, rapaz, você pedir água para mim, tira você. Porque tinha ali vamos dizer assim, tinha uma senha. A senha era, essa jovem que seria enviada para casar-se com Isaac deveria dizer assim, olha, não só darei a ti, mas também darei aos teus camelos.
Meu amigo, dá água para uma pessoa, faz uma água para um monte de camelo. E não tinha torneira, você tinha que realmente botar a cordinha ali, tirar, puxar. Imagina, o camelo bebe algumas dezenas de litros de água. E foi até que ele encontrou alguém que disse as mesmas palavras: não só darei a ti água, mas também darei a todos os teus camelos, e vamos lá para casa, porque lá tem palha, tem abrigo para vocês e para os seus camelos. Então ele vibrou e, sabe, ele se maravilhou dizendo que tinha encontrado de fato. Com a Maria foi a mesma coisa. Quando o anjo chegou naquela pequena aldeia, esse hino fala sobre isso, os seus olhos se encheu ao ver aquela jovem tão simples, chamada, até o nome dela é simples, né? Chamada Maria. Olha que coisa espetacular. E aí ele foi e anunciou a ela: você será a mãe do Salvador. Que notícia, Ambrosés. Que cumprimento exatamente coisa, de tudo, né? Foi predito antes, né, João? Uma beleza. Esse relato que você disse aí é mais uma vez, mais um testemunho de que muitos acontecimentos a gente lê na Bíblia, mas a gente não compreende passo a passo do que realmente estava previsto para acontecer. Só lembrando, João, cada bebida dos camelos é 40 litros. Viu? 40 litros de água. Imagina que lá não tinha mangueira de 100 metros. Não tinha nada, absolutamente nada. E a coisa aconteceu rigorosamente como havia predito. O relato é tão interessante que diz assim que Eliezer estava ali do lado olhando, e aquela jovem, no caso aqui, no caso mencionado, esposa de Isaac, Rebeca, ela tirava água com vigor, Tem gente que para fazer as coisas sabe? É igual carro velho, vai empurrando e não vai, né? Nem no tranco pega, né? Nem no tranco. Mas ela demonstrava uma boa vontade, porque a Bíblia diz que era uma jovem virtuosa, com habilidade, com a força, com desprendimento, e colocava água ali, o camelo bebia mais água, até que todos beberam e chegou. Ela disse: vamos para casa, lá tem palha, tem comida, tem repouso para todos vocês. E Maria foi a mesma coisa. Quando o anjo viu aquela jovem, não é? Imagine se Jesus tivesse nascido num lar com a mãe toda esquisita, desculpa usar essa expressão, que não tivesse controle emocional, que não tivesse controle de nada, uma desleixada, desculpa dizer isso, mas é a realidade, né? O que queria acontecer? Lembra, César? É verdade, é um negócio interessante isso, a gente acaba passando pela citação bíblica e não percebe isso, né? Nem percebe os detalhes que estão ali alinhavando aquela informação que eu preciso compreender direitinho, né? O que teria sido se o evento não acontecesse exatamente como estava previsto. Então, porque diz o relato, o Apocalipse fala, Abraão César, outra coisa interessante, que a serpente estava prontinha para quando nascesse o bebê, ela pudesse destruir o bebê. Liquidar na fonte ali, na fonte. Tá. E é tão evidente isso, porque quando os magos do Oriente, da África, viram isso e vieram para adorar, o que aconteceu? O rei disse assim: vocês me falam, vão adorem, mas vocês me falam onde ele está porque eu quero adorá-lo. Mas na realidade queria fazer o que com ele? Queria exterminar. Matá-lo. Né? E aí passou um tempo, eles não retornaram, e o relato diz que o rei baixou um decreto: então mate todos os meninos daquela região. Mas ali quem estava falando a semelhança da cobra no Éden não era o rei, era o próprio demônio que estava no oposto. Esse menino aqui, que nasceu, essa criança, é o Salvador, esse vai acabar comigo. Então, inspirou exatamente esse rei, o rei Herodes, a realmente matar as crianças, né? Então isso está tudo previsto, né? Louvado seja Deus que esse menino nasceu, dividiu a história, né? Conforme diz aqui o Eduardo, em 2 partes. E é o meu e o teu Salvador. Nasceu uma simples aldeinha chamada Belém. Que ninguém dava nada por ela. Não. E muito menos aquele que nasceu, essa criança, da forma como ele nasceu. No lar que nasceu. Nas condições físicas, humanas que ele nasceu. Quem é que iria dar um centavo furado por essa situação ou por essa criança? Mas a história se modificou completamente. Então, e é uma riqueza para nós, né, João? Até hoje, é nossa esperança. Então, até hoje. Hoje um rapaz veio me cumprimentar lá na igreja, muito bem vestido, com a pasta na mão, e disse assim: você lembra de mim? Eu falei: claro que eu lembro de você. Ele disse assim: eu estou no 3º ano de teologia lá em Engenheiro Coelho. Agora, você olhar para aquele menino pequeno, você imaginaria
que aquele menino poderia ir para um colégio, para uma faculdade, para se tornar um teólogo, já está no 3º ano de teologia. Naquela época, poderia alguém imaginar uma situação dessa? Você entende? É. Então, aquele menino, conforme você mencionou ali, nascido de Maria, um simples bebê que enfrentou a mãe. Imagina, Jesus chorava. Jesus foi amamentado com leite do seio de Maria. Não tinha leitinho naquele tempo, né? Não, Os não leites tinha. assim, de caixinha. Leite de nenhuma natureza. Não tinha, né? Não tinha Então, padaria, não era tinha o leite mercado, da não tinha mamãe. nada, não tinha nada. Então, ele foi alimentado assim, então, com todas as necessidades. Jesus chorava, igual os bebês choram. Então, deu muito trabalho para criar aquele bebezinho ali, né? Os pais, às vezes, passam a noite inteira ali, cuidando, mamado de cada alguns minutos, não é isso? Você passou por isso, né? João, eu acho que sim. Passou, né? Passei. Então. João, pois é esse menino aí, que você está citando aí, que está aqui no meu ouvido, dizendo para eu não me esquecer, Joel. É verdade. Não se esqueça da minha recomendação para você. Sim. Lembra-te do dia de sábado. E nós estamos prontamente, como soldado que obedece bem. Sim. Nós vamos lembrar, então. Vamos lembrar do sábado da criação. Exatamente. Inclusive, tem um texto que diz assim: e indo para Nazaré, onde fora criado. Onde ele nasceu, foi criado. Lucas 4, verso 16. Está lá escrito. Olha que interessante. E indo para a cidade de Nazaré, aí tem uma vírgula, onde foi criado. Exatamente. Né? Participava regularmente do culto, uma vez por semana, no dia de sábado. E vamos ter uma passagem aqui, Apocalipse que vai dar 14, segurança, né? Que nós estamos falando. Sim. Está em Apocalipse 14, o versinho 6 e 7. Eu vou ler agora. Olha, e vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação e tribo e língua e povo. O verso 7, concluindo, dizendo com grande voz, olha, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, também fez a terra, também fez o mar, e também fez, Joel, todas as fontes das águas. Ele é o feitor, ele é o criador, ele que fez todas as coisas. Abraão, agora você vê que é interessante. O primeiro verso, capítulo 14, verso 6, Deus diz assim que tem uma mensagem. Não é? Esse anjo, quer dizer, o mensageiro de Deus, voando pelo meio do céu, e tinha um evangelho muito especial para ser pregado. Tinha o evangelho chamado Evangelho Eterno. Sabe por que Deus fez essa distinção aqui? Lembra que o Eduardo, ao eu falar no sábado passado, de que quanto você vale? Se você tem alguma coisa, você vale aquilo que você tem. Se você não tem nada, você não vale nada. E eu falei da questão das pessoas que não têm nenhum endereço, que moram embaixo da ponte. Infelizmente, Osasco é uma cidade maravilhosa para se viver, mas aqui também tem isso, não é? Às vezes eu passo tarde da noite naquele viaduto ali na Maria Campos, e ali embaixo tem muitos moradores. Não sei se posso dizer moradores, né? Pessoas que estão à margem da sociedade. À margem da sociedade. Então essas pessoas quanto valem? Não vale aquilo que eles têm. O que elas têm? Nada, então não vale nada. Está ali junto com os ratos, barata. Não acrescenta nada. Ao lado do esgoto, é a realidade. Não é? Então eles valem quanto eles têm. Então você vê coisa impressionante. Então, mas Jesus diz assim, olha, eu tenho evangelho para pregar, não é? E esse evangelho deve ser anunciado a todos. E esse evangelho é evangelho eterno. Por quê? Porque hoje a corrupção está até no evangelho. O Eduardo leu uma passagem do apóstolo Pedro, que fala assim, que a palavra de Deus é como se fosse uma mercadoria, né? Sim. Me lembro bem. E lá o Jesus já disse a Pedro, toma cuidado, cuide do rebanho de Deus, sabe, com desprendimento, mas nunca se esqueça, é o rebanho de Deus, não use de autoridade, né, de autoritarismo contra o rebanho de Deus. Má fé, né, distorcendo aquilo que eu estou mandando. Jesus dizendo. Falou para Pedro isso. Pedro, olha, Pedro, é para falar isso, para fazer isso. Não vai distorcer o sentido daquilo que eu estou te falando. E aí ele disse assim, ó, seja exemplo para o rebanho.
Nossa, imagine. Colocou sobre ele, É. sobre as costas de Pedro, uma responsabilidade enorme. Seja exemplo do rebanho. O rebanho condutor, para que as É. pessoas vejam em você uma referência e uma imagem daquilo que eu estou transmitindo para você. Exatamente, não chama atenção para si, chama atenção, quer dizer, para o seu Senhor, Sim, para o Criador. sim. Eu lembro de Paulo disse assim, escuta, meus amigos, sede os meus imitadores, Como eu sou do sou de Jesus. Puxa vida. Também. Então é por aí. Mas hoje, infelizmente, as pessoas estão mercandejando, acho que desculpa, mas acho que essa palavra, que primeiro na Bíblia diz, né? Estão Comprar e vender desregradamente, a fé buscando das seus pessoas, interesses. Só seus isso. interesses. Aí Deus fala assim, escuta, não é esse evangelho que eu estou anunciando. Eu estou anunciando um evangelho diferente, um evangelho eterno, um evangelho que realmente salva, não é? Que salva você, não é? Então esse evangelho deve ser pregado em toda a terra, diz assim, a cada nação, a cada tribo, a cada língua, a cada povo. Era necessário falar que tem que pregar esse evangelho? Por que tem que pregar esse evangelho? Porque há outros evangelhos sendo pregados que, sabe, não é esse, que mas não é pregue exatamente esse que nós estamos Esse tem que vendo pregar, aqui, né? Apocalipse 14, 6, Verso 7. Não 6, é esse aqui, tá. né? Então, eu vou ler de novo aqui, devagar Sim. agora. E vi outro anjo Sim. a voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno. Eu quero destacar isso aqui, que não é um evangelho momentâneo e nem passageiro, Sim. que vai ser substituído. Não é esse. Ele é eterno e por isso deve ser lembrado para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação, porquanto a nação, a tribo e língua e povo. Aqui está povos. englobando a toda a humanidade. Sim. Em qualquer lugar do mundo. Abraão César, continue, por favor, aí onde você está, no verso 7, e a mensagem deveria ser a seguinte, o verso 7 fala... Dizendo o seguinte, olha Primeiro, só, esse evangelho, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória. Então, vamos destacando cada parte. Primeiramente, as pessoas deviam temer a Deus. Abraão César, hoje o temor é tão impressionante, diz assim a realidade, né? Antigamente os pais oravam para o filho sabia que o pai queria. Hoje o filho ora para o pai e o pai sabe que o filho quer. Está invertido. Está invertido. Está invertido. Então, com relação a temor, as pessoas hoje, né, infelizmente, graças a Deus sempre salva-se alguns, né? Mas eu tenho acompanhado algumas reportagens, por exemplo, assim, o policial está na viatura ou está na sua moto acompanhando infelizmente um malfeitor, para do lado dele, encosta e fala assim, ó, para. E ele não obedece. Ele não está nem aí, ele não teme, Não tem mais temor. Ele não teme pela sua vida e nem teme pela vida dos Pelos outros. outros também. Pelo Então, que pode ocasionar. Então, aí ele continua e vai, ele causa, conforme a Bíblia fala, no seu caminho a destruição e morte, ele continua batendo em vários veículos, não teme que ele possa atropelar alguém e vai embora. Então, esse temor a Deus tem que ser restabelecido. E as pessoas não temem a Deus. Não temem Hoje o temor de Deus, as pessoas fazem música provocando a Deus, não é? Coloca, infelizmente, Deus em letras de músicas profanas, entendeu? Colocou Jesus, você sabe o que aconteceu lá num lugar horrível, Jesus bêbado se prostituindo, não é? Por aí afora. E vai por aí. Por aí. Então, olha, perdeu-se o impressionante. respeito completo entre nós, a humanidade, e acima de tudo sobre um Deus que ninguém está vendo. Aí que a coisa ficou deslavada mesmo. E aqui a chamada, olha a chamada de Apocalipse, no verso 7, né? primeiramente temer a Deus. Primeiro, temei a Deus e depois dá glória. Dá glórias a Deus. Teme a Ele com respeito, exalta o seu nome e lhe dá glória, que Ele é merecido também. E depois deve ser um aviso, um tremendo aviso. Porque vinda é a hora do seu juízo. Esse juízo está às portas. Quando ele anuncia o juízo, não é um juízo individual, para cada um. Não é? Olha, você como indivíduo vai ser julgado, né? Num juízo coletivo. Apesar de ser coletivo, mas Deus anuncia para cada indivíduo. Para cada indivíduo de forma nominal. E adorar é aquele, João. Aí chama atenção, né? Agora sim. E adore aquele que fez o céu. Opa, que palavra essa fez, né? Ele criou o céu, João. Ele fez o céu. Ele fez. Sabe o que ele fez também, João? A terra. Ele criou a terra. Eu criei a terra. Então, em outra passagem aqui de Isaías, ele fala, eu criei a terra. Abraão, ele assume essa responsabilidade também. Meu chefe, né? Meu chefe, que infelizmente já faleceu,
ele foi um grande engenheiro, um grande engenheiro. Ele se orgulhava dos feitos dele. E um deles foi fazer o primeiro metrô, que passa por embaixo de São Paulo. Sim. E ele se orgulhava de dizer assim, olha, nós não pagamos indenização para praticamente ninguém, porque nós não derrubamos nenhum prédio. E passou por baixo de São Paulo, ali numa área complicada, não foi? 1974, a primeira linha do trem do metrô de São Paulo. E ele se gaba porque, dizendo assim, e não tínhamos a tecnologia que tinha hoje. Ele se dizia para mim há 5, 6 anos atrás, que já é falecido. E não tínhamos a tecnologia que tinha hoje, que tem hoje para fazer esse mesmo trabalho. Porque o metrô, ele entra na terra ali, acho, na estação do Bom Retiro, é assim? Bom Retiro? Bom Retiro, é? Sim. Acho que no Bom Retiro é que ele entra ali. Sim. E vai sair aonde? No Jabaquara. No Jabaquara. Atravessa o miolo central de São Paulo, ali por debaixo da Praça da Sé, que nós temos na Praça da Sé, acho que 3 ou 4 andares. Chegando embaixo. Plataformas, né? Uhum. Passa por dentro, é uma engenharia elevadíssima. Então, para a época, 1974. Ele participou daquilo. Ele participou disso. Tremendo. Aí, sabe por que ele dizia assim, dava risada? Porque quando foi feita essa outra linha, não sei se é amarela, qual é, que passa ali por Pinheiros. Sim, é. Sabe o que aconteceu? Você sabe o que aconteceu ali, né? Teve muitos problemas. Ali, um belo dia, bem ao lado da Marginal, desabou. Ali, aquilo desabou tudo, levando o carro tudo lá para baixo. Esse foi o motivo. O segundo motivo foi que era 2 frentes de trabalho. A que vinha do centro da região da cidade, para se encontrar ali, né, que é a estação grande, está lá hoje, né, a estação de Pinheiro. E outra que vinha do lado de cá, do lado do Butantã, para chegar ali. As duas deveriam encontrar. Fazer a junção para distribuir os passageiros. Essa do lado de cá passa por baixo do rio Pinheiro, né? Pinheiros. E se encontra ali. Mas só que quando estava chegando pertinho, teve um problema. Ele dava uma gargalhada. Por quê? Porque elas não estavam na mesma direção. Além de não estar na mesma direção... Não estavam alinhadas aqui, para se encontrar. Para se encontrar. Tinha um degrau também de diferença. Com toda a tecnologia, então ele dava risada. Aí, e isso foi gastado milhões e milhões de reais para poder fazer essa obra. Aí fala assim, Deus fez o quê? Deus fez a terra. O céu, imagina o céu. Sem nenhuma... Ele precisou contratar engenheiro, já? Abraão César. Então, projetista? Olha para esse céu. E eu fico impressionado, por exemplo, as nuvens que carregam toneladas e toneladas de água. E às vezes a gente vê elas baixinhas, Joel, cheinha de água e sustentada por umas mãos invisíveis no e ela se locomove lá em cima. E sai num piscar de olho e vai embora. Esse Deus, ele agora, criou esse céu. Eu fico olhando, sabe o quê? Procurando escoramento, procurando parafuso. Alguma coisa, não é para possível. prender aquele negócio lá em cima. Para segurar. Agora fala assim, ele fez com as suas mãos. Ele fez com as suas mãos. Ele fala em algum momento lá em Isaías, que ele fala, eu criei a terra e ela é sustentada por uma base invisível. Invisível. Aí, mas em seguida, ele fez o que mais, Abraão César? Olha, e na sequência ele não parou, Além não. de fez o céu, não, ele fez o céu. Quando fala o céu, ele envolve aí não só esse céu atmosférico, o céu dos astros, também o terceiro céu, mas quando ele fala céu, ele fala das estrelas, ele fala do sol, ele fala da lua. Esse conjunto que nossos olhos esse podem ver. Esse conjunto todo aí, que é um espetáculo. Mas ele não fez só o céu, não, Joel. Sim. Ele se atreveu a fazer mais coisas aqui. Olha, foi. Depois ele destaca aqui que ele fez a terra também. Ele fez o céu, mas ele fez a terra. E ele fez a terra e fez um conjunto geral de tudo que existe, que nossos olhos de pecadores podem contemplar. E olha que existem lugares nesse mundo, Joel, que eu já tive a aventura de ver, que é a coisa mais maravilhosa e bonita que a gente pode, e meus olhos puderam ver. E olha que isso aí é um pingo d'água no oceano de uma terra que ele criou perfeita. Perfeito. Por exemplo, você vê, por exemplo, lá, Amazonas, né? Um manancial E eu fico impressionado, aquelas fontes que tá lá há tantos anos, nunca secam. E nunca secam. Água minando ali. Joel, mas ele fez... Fantástico. É fantástico. Ele fez o céu, fez a terra... E o que mais? E também, peraí, ele fez o mar também, Joel. 70% da ocupação da terra é de água. De água. Uma imensidão. Todos nós, eu já tive essa oportunidade, você também, muitos, todo mundo já teve, de se posicionar em pé, na beira, ali na beiradinha de um mar infinito, né, João? E ficar e ficar olhando, observando. Eu, de fato, não gosto de mergulhar na água, eu gosto de realmente fazer isso que você falou. Ficar observando aquela grandeza. Só observando. Fica de pé ali, você que me ouve e me vê, faça esse exercício, ouça o barulho das ondas do mar. O salmista fala que o barulho
das águas é a voz de Deus. Então se posiciona ali, aquela imensidão, Joel, não tem fim. Então, E a terra é redonda? aí eu estava com um amigo lá na praia, que eu levei para conhecer, que ele não conhecia a praia, ele disse assim, escuta, mas aonde você arrumou tanto sal para salgar essa água? Parece uma pergunta tola, mas é uma realidade, né? Quem teria salgado essa terra? Joel? Além disso, não é o problema da água ser salgada. Como ele criou determinados organismos e peixes que convivem com aquela água salgada. E convive com ela, e a cada ano que passa, o ser humano descobre novos animais, novos seres viventes que ele não sabia que existiam nas profundezas do mar. Então, esse Deus fala assim, escuta, você deve adorar, glorificar aquele que fez. E ele citou as coisas todas aquele aqui. que fez. Vamos ver o que a descrição desse que fez? Vamos em lá. Êxodo, capítulo 20, é a palavra de Deus que é maravilhosa, dizendo a você nessa tarde, o porquê dos textos bíblicos. Nós estamos assim, sabe aquele aperitivo, né? Que quando você vai numa festa, dá aquela entradinha, aquela coisinha para você sentir. É só para que você possa estudar a palavra de Deus, que você possa se aprofundar. Quem sabe procurar alguém com mais conhecimento, você vai ficar maravilhado com a palavra de Deus. O que diz lá em Êxodo capítulo 20, os versos... Começamos no 8, não é isso? Lembra-te do dia de sábado... apareceu a palavra aí, né? Apareceu a palavra que nós estamos discorrendo sobre ela, essa lembrança. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Aí ele dá uma sequência aqui de alertas para que a gente possa compreender o que ele está pedindo no 8. O 9. Porque 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia, o sábado do Senhor teu Deus, não farás para ti nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Por aqui ele vai explicando por que é que ele nos lembra hoje, nesse programa, que a gente tem que lembrar do dia de sábado. Então, aí ele chega com a conclusão. Então, a primeira parte ele fala, eu fiz isso. Vocês, então, agora... Presta atenção no que, por que razão. Por que é que eu estou pedindo isso? Então, ele explicou aqui no 8, ele mandou eu me lembrar, a todos nós, lembra-te do de sábado, depois ele explicou tal, direitinho, vocês vão fazer isso durante toda a semana, isso, tal. E agora ele chega concluindo, olha, no verso 11, porque em 6 dias fez o Senhor... Opa, que palavra é essa aí de novo? Apareceu o verbo fazer de novo. Porque em 6 dias. E deixou o 7º separado. Porque em 6 dias. Ele fez. E fez... O que ele fez, Bruno? Olha só, atenção, voltando aqui, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, mas espera aí, nós já lemos. Repetir a mesma de Apocalipse 14, verso 6. Joel, ele fez o céu e também fez a terra. Igualzinho a Apocalipse 14, 6. Fez o céu e fez a terra e também fez o mar. Igualzinho? Igualzinho está escrito lá, né? E na sequência, e tudo que neles há. E ao 7º dia ele descansou. Portanto, Joel e Abrão, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Aqui há 2 verbos também que a gente deve nunca jamais se esquecer. Abençoou, abençoar, e também o santificou. Especialmente ele santificou esse dia. Portanto, não pode ser um dia antes nem um dia depois. Um dia depois. Outro fator importante é que ele faz um paralelo aí. Escuta, em 6 dias eu fiz os céus, a terra, o mar e tudo que nele há. Agora vocês devem trabalhar, respeitar o ciclo semanal que eu criei, não é? Ele é um sócio maravilhoso, ele dá, se você for falar com relação ao dízimo, né? Por exemplo, ele dá para você 90. Ele dá para você 90. Essa matemática é interessante. Ele chama você para ser o seu sócio, vamos dizer assim. Parceiro. Eu dou tudo para você, você cuida da terra para mim. Aí eu te dou 90% e você só me devolve 10%. Aí ele dá todos os minerais, água, o sol, ele dá o sol, enfim. Ele dá o crescimento, ele acompanha as árvores. O crescimento. Olha nesse estúdio aqui, quanta coisa linda tem aqui. Extraído da natureza. Tudo provém da natureza, né? O petróleo, né? O diesel, vamos dizer assim, o etanol.
enfim, todos os minérios, toda a grandeza, essas vestimentas que nós utilizamos, vem de diverso algodão, enfim, eu dou tudo isso para vocês. Eu trago as estações dos anos todinho. Agora reconheça que eu fiz tudo isso em 6 dias e dou para vocês. Você agora deve trabalhar 6 dias. 6 dias. E no centro você deve parar e reconhecer isso. Tudo isso que eu fiz. Reconheça isso que eu fiz. Exatamente. É simples. E eu de 100% eu dou para vocês, você fica com 90 e só dá 10 para mim. Mas veja bem, olha só como é que é as coisas. Fora tudo isso que você, ele quer que você devolva os 10% para ele, mas espera um pouquinho, ele está deixando 90, mas ele já deu sol, a chuva, se você for somar tudo isso... O mais interessante, se você ler... Tudo isso que ele nos dá e não pede nada em troca. Então, vale a pena, nós estamos estendendo um pouquinho mais desse assunto, que é tão maravilhoso, né? E vale a pena, uma talvez... pregação fundamental também. Se estender a isso, porque em Atos 17, é importante ler esse texto, Abraão César, para ficar bem primeiramente firmado em nossas mentes, conforme você sempre fala. Eu trago de casa o porta-mala repleto de gratidão, não é? Amém. Você não fala sempre, você usa essa expressão. Não me canso de repetir. Então, no livro de Atos 17, os versos, gostaria que você lesse aí, os versos 25, que diz assim... Olha só o verso de número 25 de Atos 17. Por favor, leia o verso 24, que tem uma expressão aí que já é conhecida. Que nós vamos assim, ler agora e relembrar. O Deus que fez, olha a palavra aparece de novo, né? Sabe o que ele fez, Joel? Ele fez o mundo. Aí quando fala mundo, repete novamente, os céus, a terra, mas tudo mais. Olha, o Deus que fez o mundo, fez tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. O 25, nem tampouco é servido por mãos de homens, como os que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Ele já nos dá completamente tudo, Joel. Tudo, adiantadamente. Nós recebemos de Deus tudo de forma adiantada. E essas lembranças, tanto do dízimo como de outras passagens, para a gente olhar para ele, olha para mim e tenha vida, é apenas um gesto, sabe de que? De gratidão. Só isso que ele quer. Ele fala assim, olha, lembra, tá vendo? Essa semana, não estou falando do ano não, tudo que eu fiz por você durante toda essa semana, eu só quero que você se lembre da minha mensagem, que é fundamental para a sua vida. É interessante. Vamos concluir com o verso 28? Olha o 28, verso 28 é espetacular, também, né? Também espetacular, diz o seguinte, tremendo. Porque nele, Joel, vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Nele vivemos, nós existimos por ele e por tudo, completo. Então é esse Deus que fala tudo isso, ele fala, reconheça isso. A Bíblia fala, reconheça Deus em todos os seus caminhos, né? E o sábado tem esse objetivo de você parar, refletir e lembrar que um Deus todo criador criou tudo isso e colocou nas suas mãos para você desfrutar de tudo isso. E além do mais, aqui no livro de Atos, relembra, eu dou para você a vida, a respiração. Ele poderia continuar enumerando e falar assim, dou para você tudo mais. Tudo mais. Tudo que nós usufruímos da nossa existência no mundo. Tudo. Então, como é o mês de dezembro, o mês que todo mundo está assim, né, alegres, o que ele mais deseja é esse reconhecimento da sua parte, reconhecer que ele é um Deus criador, porque existem muitos deuses, mas eles não são criador. Ele, além de criador, ele é também o seu redentor. E o seu mantenedor. Exatamente. São coisas tremendas. Além de criador, mantenedor e redentor. Faz a obra completa. Não tem ninguém, quer dizer, é até triste dizer isso, mas não existe um outro ser que é capaz de fazer isso, né? Nos mantém em todos os sentidos, né? A vida, a respiração e tudo mais. Então esse Deus chama para você e faz um convite. Escuta, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Não se esqueça jamais de lembrar desse sábado tão rico
em reverência, em conhecimento de Deus, onde você enxerga o seu Criador de forma mais clara, pela natureza, pelos animais, pelo poder que ele tem de fazer a gente se lembrar do passado, das bênçãos que ele promoveu na vida de cada um de nós. E olha só, você deve fazer isso, um exercício de vez em quando, de parar alguns minutos e se lembrar de tudo que ele tem feito desde o dia que você nasceu e vive até hoje, porque ele fez tudo isso de forma adiantada. Ele não chamou para negociar na mesa. Olha, eu faço isso se você me fizer isso. Quanto você vai ser isso aí? Quanto vai custar isso aí? Ele não fez nada disso. Ele jamais faria um negócio desse, porque ele nos ama e ele quer o nosso bem. E ele nos dá a respiração, ele nos dá o nosso caminhar para o trabalho, a ida e a volta. E São João 15,5 diz, Joel, você sabe bem de cor, e todos vocês também, ele fala com clareza, sem mim nada podeis fazer. Olha esse abrir e fechar de olho aqui, olha, que vocês estão me vendo. Eu não faço isso sem a permissão e a conivência dele. Bruno César, aí dá para entender, após toda essa explicação, dá para entender porque em Apocalipse ele fala assim, eu vou voltar e vou destruir os homens que destroem a terra. Quer dizer, o ser humano não reconhece a bondade de Deus, além de não reconhecer, ainda destrói. O que Deus fez, ele não fez. O que o próprio Deus fez, ele acaba destruindo desenfreadamente. E a terra não dá para sustentar por muito tempo nessas condições, Joel. Ela vai clamar, ela vai reagir, ela vai se manifestar de acordo com a vontade de Deus diante de tanta destruição. Amós, Oséias fala muito sobre isso, né? Sobre esse estado de ser, dessas coisas. Já 17 horas agora, em São Paulo, nós vamos para o nosso também um hino que nós ouviremos nesse instante. E na volta nós vamos dar uma pincelada aqui nesse tema, porque Jesus Cristo veio a essa terra, qual foi o seu fundamento e qual a motivação que ele vem insistentemente dizendo, eu não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então esse hino é muito especial, porque ele traz como título, Eu morri para te salvar. É uma letra linda, viagem, né? Ao ouvir os instrumentos e as vozes, né? Baixo, barítono, segundo tenor, primeiro tenor. E esse hino diz assim, eu morri para te salvar. Então ouça, que lindo louvor, muito especial. Estamos apresentando programa Verdades Vivas. Ó Pai, o meu clamor, já não tenho forças para prosseguir. Quantas lutas e derrotas, incertezas querem destruir a fé. Só tu podes me ajudar. Teu amor é tão profundo, bem maior do que o mundo pode dar. Hoje Cristo está dizendo, eu conheço a tua dor e o que te faz sofrer. Já passei por isso tudo, acredite, eu jamais te rejeitei. Quero dar-te o meu conforto e ajudar.
esse convite, porque um dia eu morri pra te salvar. Hoje em dia as pessoas não encontram alegria pra viver. Culpam Deus por seus problemas, buscam forças em si mesmas pra vencer. Mas o nome de Jesus é maior que todo mal, tem poder pra vencer. Basta apenas aceitar a salvação e a Cristo se render. Hoje Cristo está dizendo: eu conheço a tua dor e o que te faz sofrer. Já passei por isso tudo, acredite, eu jamais te rejeitei. Continuo te chamando, quero dar-te o meu conforto e ajudar. Só te faço esse convite, porque um dia eu morri pra te salvar. Só te faço este convite, porque um dia eu morri pra te salvar. Voltamos a apresentar o programa Verdades Vivas, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Muito bem, 17 horas mais 6 minutos em São Paulo. Eu quero abraçar aqui aos meus amigos em Belo Horizonte, a Marilene Costa também. Em Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro, nós mantemos lá uma audiência muito grande. No Planalto Central Brasileiro, em Goiás, a terra do Piqui. Lá, Opa, esse é o mesmo do Piqui. Exatamente, não pode desprezar não. Olha, se você tiver aí e gostaria de conhecer o programa Verdades Vivas, vem aqui, traz uma mudinha de piqui pra mim, viu? Já nascidinha ali de uns 30 centímetros, porque não é fácil cultivar o piqui não, viu? Mas mesmo assim, meus irmãos espalhados aí por esse Brasil inteiro, quero também dizer aos meus colaboradores também, muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco aqui, junto comigo e com o Joel, desde o início do ano, colaborando, dando o seu recado, dando a sua contribuição para que o programa pudesse trazer robustez, conhecimento firme, seguro, prego na parede, porque tudo isso vale a pena e tudo isso é lançar o pão sobre as águas. E estamos cumprindo com a nossa obrigação em lançar esse pão. Sempre, eu repito, a análise crítica será sempre sua, que está do outro lado, no seu sofá, na sua sala, na sua cozinha, também no seu carro, nos dando carona. A análise crítica será sempre feita por você. Sabe por quê? Porque a salvação ela é única, é individual, é você que vai decidir por você mesmo. Quem decide pela sua vida é você mesmo. Não é o seu vizinho, não é o seu parente, não é seu melhor amigo, não é ninguém. É você que tem que definir a sua vida, que caminho você vai seguir. Então, nós fizemos isso durante todo o ano. E eu agradeço a Deus em primeiro lugar por essa chance
que até aqui nos ajudou o Senhor. E vai Amém. continuar nos ajudando, Joel, sabe por quê? Porque agora nós vamos entrar num assunto também que nós precisamos relembrar. É verdade. Muito já se leu sobre isso, mas nós vamos bater de novo aqui a mesma coisa, vamos relembrar. Ok, nós vamos... A grande pergunta que você fez, né? Por que Jesus veio a este mundo, né? E muitos não sabem por que ele veio, não é? E nós temos um texto que você vai ler agora, Abraão César, que nós vamos relembrar, porque nós comentamos esse texto com o Eduardo e com o Elvis, né, no sábado passado, que é Apocalipse 13, o verso 8. Que diz o seguinte, Joel, olha só a profundidade dessa afirmação e desse alerta para a humanidade. E adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes, Joel, não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então a primeira atenção aqui que se deve dar é que Jesus Cristo sempre existiu, desde a fundação do mundo. Sim. Ele sempre existiu. Não é essa afirmação de que você conhece Jesus Cristo quando ele nasceu lá em Belém, lá para cá. Ah, mas Jesus Cristo, eu ouvi falar de Jesus Cristo quando ele nasceu em Belém, aquela história toda. Não, ele sempre existiu. E aqui conter o meu nome nesse livro da vida, João. Então é interessante que aí o plano da salvação, quando fala que Jesus seria apresentado como cordeiro, né? Cordeiro. O Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. E nós relembramos a passagem de João, que João naquele dia na praia viu aquele jovem, né, de 30 anos de idade, vindo caminhando em sua direção, e o Espírito Santo disse assim, olha, tá vendo aquele lá? Aquele é o verdadeiro cordeiro que tira o pecado do mundo. E naquela ocasião ele veio para ser batizado por João. Por João Batista. E João Batista se assustou com essa Então, situação, né? você vê? Que seria o inverso, ora, ele que vai, né? Então Jesus, ele veio, diz ele, em sua palavra, Hebreus fala que com um só sacrifício, ele aperfeiçoou todos que haviam feito aquele sacrifício no passado e todos que no futuro iriam aceitar um sacrifício de uma vez só por todos. Isso é impressionante, né? É verdade. Porque nós relembramos bem que ali no santuário, né, havia ali o sacrifício, mas era 2 sacrifícios por dia, né? Um às 9 e outro às 3 da tarde. E então Jesus não. Jesus fez um só e serve para todos em todos os tempos. Maravilha, né? Relembrando essa passagem, nós vamos prosseguir com a pergunta: quem foi de fato Jesus Cristo? Em Lucas, né, a próxima passagem, correto? Sim, vamos para Lucas 2:52, né? 2:52, Joel, que vai responder com exatidão e presteza essa pergunta que nós fizemos nesse instante, que está no livro de Lucas, o médico Lucas, que deu sua contribuição escrevendo esse livro e vem se perpetuando durante toda a eternidade. Lucas 2:52, que diz o seguinte, olha, atenção a todos nós, para que a gente possa prestar atenção nessa mensagem. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Amém. Amém. Abraão César, se você ler os versos anteriores, o título desse tópico aqui é O Menino Jesus no meio dos sábios, dos doutores. E esse menino no meio deles, envolvidos junto com eles, e todos eles olhavam assustados, os olhos arregalados naquele menino que falava coisas realmente com firmeza de opinião e com absoluta convicção. Agora você percebe, não sei a diferença. Aqui fala os doutores. Doutores. Sábios e doutores. Sábios e doutores. Então, por exemplo, os grandes teólogos da época, que homens estudavam mesmo, né? E aquele menino tinha apenas quantos anos? 12 anos. 12 anos de idade. Por quê? Somente com 12 anos que ele poderia participar ali daquele momento da festa. E Jesus foi naquela ocasião, pela primeira vez. O relato diz que enquanto ele estava ali observando como o sacerdote que atendia ali os penitentes, né? E fazia todo aquele ritual, viu ele sacrificando, como aquele cordeiro era sacrificado, ali ele entendeu que ele realmente seria o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. E naquela oportunidade eles fizeram diversas perguntas, não é? E Jesus então simplesmente, desculpem a expressão popular, né? Deu ali um show
de Bíblia naqueles homens, doutores da lei. Não é? Doutores da lei. Isso aqui é impressionante. Como é que os doutores da lei, que se julgavam doutor da lei, não podia superar uma criança com apenas 12 anos de idade. 12 anos, e o que causou sem muito estudo, espanto, sem nada, porque aos olhos deles, doutores aqui, dos ditos sábios, estudiosos das escrituras, conhecedores de tudo que iria acontecer, aquela coisa toda, vem um camarada de 12 anos e com uma conversa muito além do conhecimento humano que eles tinham. Então eles se assustaram, todos eles. E Jesus, com firmeza, eu repito, firmeza de opinião, sabedor do que estava dizendo, com convicção, acabava colocando determinadas situações nessa conversa, nesse convívio com esses doutores, que acabou chamando a atenção de todos eles. Eu gostaria que você lesse o verso 47, é bom a gente... Não sei se está mesmo aí, 2,47, observe o que está escrito aí. Ó. Que diz assim, e todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e também as suas respostas. Eu imagino que nessas respostas eram as inquisições que esses doutores faziam. Vamos pegar esse menino aqui, vamos pegar ele no contrapé. As respostas que ele dava e certamente calava todos eles. E a inteligência. Calava todos eles. Então, e aí conclui com o verso 52 que você leu. Que conclui, e crescia esse mesmo Jesus. Crescia no meio deles, no meio de todo mundo, crescia esse mesmo Jesus com sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e também para com os homens. Essa palavra eu disse hoje a uma jovem chamada Luísa, né? Que é a filha do Alex, né? Que já esteve aqui conosco. Sim. Luísa veio para o clube, era bem pequenina. Luísa já está uma adolescente, né? Grande, e ela cantou hoje de uma maneira muito brilhante. E eu disse, Luísa, pela graça de Deus, você está crescendo igual Jesus cresceu. Porque esse deveria ser o perfil das nossas crianças também. Crescer, primeiramente, em sabedoria, estatura e graça, tanto diante de Deus como diante dos homens. Então, seria a maneira correta de crescer. Então, Jesus aqui tinha 18 anos. E, então, veja bem, pela primeira vez, ele entendeu, Abraão César aqui, que ele iria ocupar o lugar daquele cordeiro. Imagina isso? Não é? É verdade. E ali o relato diz que Jesus, após esse momento, ele passou 18 anos no anonimato. Não se falou mais de Jesus. Porque naquele momento que o relato diz que os pais retornaram para buscá-lo, disse, escuta, meu filho, por que você fez isso? Ele disse, olha, convém eu tratar dos negócios do meu pai. E aí diz o texto assim, Jesus foi com ele para a sua casa e foi submisso. Então, durante 18 anos, até ele completar 30 anos, naquele dia que ele foi batizado com 30 anos, após completar 30 anos, 18 anos depois, que ele caminhava na praia ali, que foi de encontro com João para ser batizado, aí começou de fato o seu ministério. Então, olha que coisa espetacular. Então, Jesus, ao olhar os demais jovens judeus, olhava, qualquer um que olhasse, era mais um jovem, um menino de 12 anos. Sim, claro. Sem nenhuma anotação diferente dos demais, né? Ele se manteve aí no anonimato, né, João? Até que veio a oportunidade e cumprimento das promessas. Exatamente. Das profecias. Mas aquele menino era o Filho de Deus. Olha, Abraão, os teólogos, grandes teólogos, claro, você não tem como entender isso, né? Como um Deus todo-poderoso se tornar homem, um de nós, e vir conviver com os homens. Não ter fome junto com os homens. Exatamente. Cansaço junto Isaías com os fala que ele foi jovem de dores, de sofrimento. De tudo, do mesmo sofrimento nosso. Ele se assemelhou em tudo. O grande problema de Jesus era, né, que Satanás queria que ele usasse o seu poder para tirar ele do sofrimento, tirar ele, por exemplo, da pobreza, que era bem pobre, tinha que trabalhar. Os meninos da classe de Jesus, o grande trabalho deles era duas coisas, cuidar também do rebanho e procurar lenha. É horrível esse negócio de caçar lenha, sabe? Lá no Mato Grosso, não. Se você tem lenha em volta da sua casa. Mas ali naquele lugar, você ia achar alguns gravetos, não tem mais aquela quantidade de árvores. Então, as crianças tinham que ir longe. Eu já fiz isso, sabe? Olha, minha mãe dizia assim, vai pegar lenha. Meu Deus, era terrível, porque às vezes você não queria pegar, e às vezes
você tinha que ir mais longe para pegar lenha, trazer para casa, para cozinhar as coisas, a comida, né? Eu quantas vezes tive que ir pegar, né, cortar aquele negócio, trazer nas costas, Dom César, lenha para casa. Às vezes longe. Né? Porque lá na roça você não poderia pegar qualquer madeira, né? Então tinha tudo isso. Jesus fazia esse trabalho, ele sabia o que era o sofrimento, ele viu o trabalho do seu pai ali na marcenaria, o trabalho diário, via como as pessoas perturbavam. Você não entregou o trabalho, e ia lá trabalhando de dia e de noite para entregar as coisas, tudo certinho, na marcenaria do pai, ali, José. Enfim, foi uma luta, mas aquele era o Filho de Deus. Mas a próxima passagem, que você já citou na abertura do programa, que é 1 Coríntios 10, os versos 4 e 5, é super interessante essa passagem. Por que nós escolhemos essa passagem? Veja só. Você vai saber o porquê. Vamos então, 1 Coríntios, capítulo 10, versos 4 e 5. 4 e 5. O 4 diz o seguinte, olha. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Por quê? Bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. A pedra de esquina é Jesus Cristo, Joel. Então, olha, Bruno César, aquela multidão seguia ali do Egito para a terra de Canaã. Faltou água, eles pediram água. Você sabe o que aconteceu, né? Ali havia um rochedo e Deus deu ordem. Se aponta para aquela pedra que vai sair água, vai jorrar água para vocês, saciar a sede de vocês. E de fato aconteceu, só que Moisés estava irritado com o povo, não apontou, ele bateu. Ele bateu, né? Ele bateu. E aí diz assim, olha, claro que isso aqui é uma linguagem figurativa, diz assim, olha, aquela pedra a qual rojou água, aquela pedra era Cristo. Era Cristo. O relato de Hebreus e outras passagens fala que Jesus os acompanhou em todas as suas jornadas. De dia, ele era uma grande nuvem, né? Promovendo a sombra, um calor fadigante que é aquela região. Não, todos morriam. Até hoje era um calor muito forte. E Jesus era aquela configuração daquela nuvem, dando proteção, atenuando um pouco o calor durante todo o dia. E o cuidado dele, imagina. Agora à noite, que você mencionou. Exatamente. Por favor, à noite. À noite era o cuidado de Jesus Cristo durante toda a noite pelas serpentes que tinham no caminho. Sim. Animais que têm vida noturna. Sim. O cuidado do nosso Senhor Jesus caminhando no meio dessa estrada, dando a necessária segurança ao seu povo. Ele supria de dia e de noite também. Já. O relato diz que à noite aquela grande nuvem, né, que protegia como um grande sombreiro, né, confortável. Imagina. O relato diz tão interessante que quando era para acampar, aquela nuvem parava. Eles paravam. E eles paravam também. Paravam também, sabia o sinal que eles deviam acampar. Quando aquela nuvem começava a mover-se, ele sabia que tinha que tirar o acampamento. Levantar o acampamento, como se diz normalmente, e a viagem deveria prosseguir. E diz o relato, era assim em todas as suas jornadas. Né? Mas à noite aquela nuvem se transformava num grande, imagine, uma grande luz que além de clarear o caminho, né, e clarear todo o arraial, que coisa espetacular, né? Também servia de aquecimento, né? Porque o deserto de dia é tão quente e à noite é bastante tão frio. A temperatura isso até hoje lá, né? Até hoje. Durante o dia é um calor extenuante, quando chega a noite esse calor desaparece e chega a situações de fazer frio. Frio, Inclusive tem um recado agora, se você abrir o YouTube, tá tendo guerra lá em Israel. Está dizendo assim, se prepare para o frio, anunciando para os soldados que estão na guerra lá, se preparar para o frio que vai ter, que é realmente à noite, né? Então aquela nuvem, diz assim, que aquecia e em toda a sua jornada que acompanhava era Cristo. Entende? Então não tem dimensão, diz assim, que Jesus sofria com o povo, viu o povo naquele sofrimento. Isso é espetacular, o que diz a palavra de Deus. Mas o texto talvez mais fantástico é quando Paulo fala assim lá em Filipenses. Esse de Filipenses, Abraão César, é realmente
É realmente muito. Jesus, misericórdia. Eu peço misericórdia para profundo. mim e também para você, nossos ouvintes. Filipenses, Né? Joel, capítulo 2, o 2, verso o 5. verso 5 diz o seguinte, palavras do Senhor no programa, de sorte que, isso Paulo dizendo, olha, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Joel, mas esse exercício desse sentimento, Joel, Sim. que a gente precisa ter, se assemelhando ao de Jesus, é um conflito, primeiro pessoal, né, Joel? E por muitas vezes está contaminando essa ingratidão que está no coração do povo, esse conflito do eu querendo ser melhor do que os outros. Mas você não leu o verso 6, Abraão César. Leu o verso 6, Abraão César. Esse 5 já está dando... Tá bom, mas olha o que o verso 6 diz, Abraão César. Você precisa mesmo que eu leia o 6? Olha para você ver. Olha o 6, olha. Olha o que diz aí. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. E podia, Joel. E podia. Ele quis se assemelhar à nossa condição humana, mas era divino. Era divino, poderia ser divino. Ele não precisava se sujeitar à situação que ele acabou vivendo nesse tempo que ele permaneceu nessa terra. Ele não quis. Ele como é que chama? Ele renunciou à condição de ser Deus, que era para ser igual a nós, Joel. Então, isso é tremendo, né? Quando o texto diz assim, o verso 5, 6 você leu, né? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, era Deus, Deus conosco, né? Por isso diz o texto. Ele, então, não teve por usurpação ser igual a Deus. Agora, lê, por favor, o verso 7. Vamos concluir aqui até o verso 9, o verso 7 então, agora. Sigamos aqui em Filipenses. Sim. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obedientes até a morte. Olha, Joel, e morte foi de cruz, viu? O 9, pelo que também Deus, seu Pai, exaltou-se soberanamente e lhe deu um nome, que é sobre todo o nome. E o 9, né? O 9 sim, exatamente. Aí o 9 está maravilhoso. Para que o nome de Jesus seja, Joel, sobre todo... para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Ele renunciou a si completamente, nesses textos de Paulo, Joel, e isso dá uma chamada, um puxão de orelha em todos nós. Abraão César, eu faço um voto, eu gostaria que muitos teólogos, né, lessem esse texto. Mas não apenas ler, que praticasse esse texto. Praticasse. Abraão César, uma coisa que eu não suporto é um ser humano humilhar o outro ser humano. Sabe que dá uma revolta danada, viu? Essa questão. Isso na vida, no dia a dia, não é? Mas pessoas religiosas que são orgulhosas, que humilham o outro, é a pior desgraça que existe. Sabe, é uma coisa que, desculpe, eu fico revoltado com isso, quando alguém se sente a cereja, diz assim, a cereja do bolo, né? E despreza os demais. Esse pessoal precisava ler esses 3, 4 textos que nós lemos aqui. Ler e praticar, porque um Deus todo-poderoso, diz assim, ele existindo em forma de Deus, diz o verso primeiro que você leu, né? Ele não falou, não. Ele é o único que poderia ser exaltado, que se exaltar. Ele poderia. Não teria nenhum problema. Não tem problema. Mas ele não fez isso. Quer dizer, eu não me arvorei ser um Deus. Deus. Ele fala assim, olha, mas eu sou Deus. Não usurpei a condição de ser Deus. Eu não me lancei querendo ser Deus aqui. Embora seja Deus. Embora seja Deus. E não quis, eu renunciei a essa tremendo condição. Isso, né? Para viver no meio de vós. O 7 e o 8 diz exatamente tremendo isso, né? Mas aniquilou-se a si mesmo. Se esvaziou da condição de Deus nessa e chegou a ponto de servo. E ser servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então, lá no lava-pés, quando estava todos ali, a água, a toalha, estava tudo prontinho para o lava-pés, e os discípulos conheciam a cerimônia do lava-pés. Era uma cerimônia que já era praticada há muito tempo. E ali, todos estavam ali, mas todos cheios de orgulho, não é? Até a tampa, vamos dizer assim. Tudo. E ali, todos ali sentados. Talvez estaria sentado até agora se Jesus não levantasse
e começasse a lavar os pés de cada um deles. Quando chegou em Pedro, Pedro disse: você não vai lavar meus pés. Jesus respondeu: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Jesus então agora deu a lição para ele: escuta, se eu sendo Senhor de vocês e mestre, lavei os pés dos outros. Estou fazendo isso, lavando os pés dos outros, imagine vocês. Imagine vocês. E esse gesto que Jesus Cristo deixou, Joel, para a eternidade, e a cerimônia do lava-pés, é um exemplo de humildade, mas não tem como se acrescentar mais nenhum adjetivo, nenhuma qualidade para Jesus Cristo. Que encaixa perfeitamente bem, que ele mesmo disse. Ele mesmo disse, olha, é o seguinte, ou eu lavo o seu pé, Pedro, ou então você não vai comigo, você não tem nada comigo mais, eu tenho que fazer isso para colocar todos vocês no lugar de vocês. Então, aí mais tarde ele disse: olha, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Tremendo isso. E nós precisamos, primeiro, fazer um estudo completo, todos nós, desse livro de Filipenses, desse destaque. Exatamente. E descer o pedestal. Descer da escada. Pular. Ler sempre isso aqui e se assemelhar a todos. Embora alguns pensem que eu sou isso, que eu sou estudioso, não sei o quê, que eu tenho muito dinheiro, mas isso você pode ajuntar tudo numa... Sabe a sacolinha que o mercado tem, Joel? Que você leva para casa e bota o que lá dentro? Lixo. Pode jogar no lixo diante de Deus. O exemplo é dos doutores da lei diante de Jesus, um garoto de 12 anos. De 12 anos. É uma diferença oceânica entre o conhecimento de um menino de 12 anos, um conhecimento firme, seguro, do que das grandes leituras e conhecimentos que eles imaginavam saber sobre a humanidade, sobre as promessas e também as profecias que estavam nos olhos deles e não aceitaram. Então, mas esse menino, Abraão César, quem era Jesus é o nosso... Porque ele veio, né? Para vir demonstrar exatamente isso, não é? Eu peço a Deus que tenha misericórdia, primeiramente de nós, que a gente nunca se exalte, né? Ser humilde não quer dizer ser bobo, né? Eu conheci um padre, se tornou um amigo meu, Padre José, um homem simplesmente extraordinário. Padre José, da paróquia... E que instituição, João? A Igreja Católica. Católica, nossos irmãos Católica Romana. Católica Romana. Um homem que sabia o grego, o hebraico, o aramaico. Um homem, sim, um grande teólogo. Não é? Sim, um grande teólogo. Ele era, porque certamente já faleceu, tinha certa idade, faz um tempo que eu não falo com ele, mas o Padre José era uma pessoa tão doce, tão amável, tão simples. Como é que pode um homem com tanto conhecimento como tem ele, ao mesmo tempo ter toda aquela humildade? É coisa linda, é lindo. De tal maneira que os padres apostulantes, acho que chama, né? Sim, que vai para lá. Sim. Eles gostavam de estar perto ali ao lado do padre, o Padre José. O Padre José, o padre, me fugiu o nome dele, um outro padre também canadense, era simples, tão simples a maneira que eles conviviam ali, que ele dizia assim, os outros diziam assim: esses dois aí não produzem nem lixo. Eles faziam essa observação, não produzem nem lixo. A maneira que eles viviam. Tão simples. Pessoas que, sabe, dá gosto de você conversar com eles, sabe? Como é que eu estou diante de um homem, eu analfabeto. Eu um pobre analfabeto, que não tem conhecimento, não tem cultura, não tem nada, um analfabeto simples. E como pode um homem desse que sabe decifrar aquelas pequenas letras confusas do grego, do hebraico, do aramaico, não é? Que de um versículo bíblico ele faz livros e livros e livros e sabe, escreve apostilas e livros simplesmente de um verso da Bíblia. É verdade. E com fundamento, não está escrevendo bobagem não, viu? Porque você não pensa que um padre que estuda o grego, hebraico e aramaico não tem conhecimento. Eles têm muito conhecimento, porque eles estudam 15, 20 anos para chegar numa posição daquele. Não é um curioso. Não é um curioso. Não, de jeito nenhum. Mas ele realmente, esses homens deixaram um exemplo de humildade. Humildade. É coisa linda. Jesus demonstrou exatamente isso, né? Ele era o Filho de Deus ali
E a grande lição dele era: você quer ser o primeiro? Você terá que ser o último. E se você quiser se assemelhar à atitude de Jesus, você tem que descer da sua escada, do seu pedestal, vem devagarzinho. Tome a sua cruz. Coloca aqui embaixo, porque Jesus Cristo, ele olha para o ser humano de forma horizontal. Todos iguais. Não há um ligeiramente mais alto e outro. Jesus não olha para o ser humano. Não. Jesus olha de forma horizontal, todos iguais. E o exemplo que o Joel deu aqui, ele só, não sei se ele não quis dizer acerca do Padre José? Padre José. Padre José, que o Joel conviveu com ele. Não foi um dia não, muitos anos, mais de 20 anos. Muitos anos. De toda a sabedoria que o Padre José tinha, adquiriu humanamente em bancos de escola, em estudiosos, debruçando em cima de mesas. Ele se assentava junto com aqueles que não sabiam de nada também. Claro, ó. Essa é a humildade, essa é a essência, Joel. Sim, e a coisa interessante que o Padre José, a gente conversava muito, sabe? Ele era muito legal. Ele sentava ali no gramado e conversava. E ele descobriu que a gente cantava, né? Ele estendeu o convite para irmos lá cantar. E nós fomos com um quarteto cantar, tanto na paróquia, né? Na igreja muito linda, catedral muito grande, no culto principal de domingo, pela manhã. E aí ele gostou tanto, disse assim: não, vocês não vão cantar apenas na primeira missa, vão cantar na segunda e na terceira missa. E nós cantamos assim. Aí depois ele convidou nosso grupo jovem, também com quarteto, para ir na própria casa dele, não é? E ali tem uma festividade, um jantar muito especial, e ali nós cantamos naquele gramado tão bonito ali na frente da casa deles ali. E você vê uma pessoa tão simples, tão maravilhosa, e fica pensando em Jesus, né? São Francisco de Assis é outro exemplo, né? Também. Foi-lhe dado o privilégio de ir até a sede lá para receber a homenagem, e mandaram o carruagem e tudo mais. Ele disse: não, eu vou a pé. Ele se dirigiu a pé durante muitos dias até chegar lá. Chegando lá com as mãos calejadas, os pés, né? Ali também, naqueles pés bonitinhos, igual tem dos grandes. Latejando, empoeirado. Ele não trazia, Abraão César, uma roupa toda pomposa. Não, uma roupa pomposa. Paletó bem cortado? Não, ele vestia simples, porque ele foi chamado até lá porque os seus amigos diziam assim: o seu comportamento não é legal. Você pega a enxada, você pega a pá, picareta e cava valas para poder canalizar os esgotos para que a população do seu bairro não fique doente com as doenças que provém disso. Então, o padre Francisco de Assis fazia isso. Ele cavava junto com o pessoal da cidade, e isso, os seus amigos ali faziam isso, não era espontaneamente, não, eu vou lá para sair na foto, não, era um trabalho constante, né? E então ele foi chamado, dizendo assim: esse homem não segue as nossas regras, então ele vai ser chamado a atenção. Tá. Então ele foi assim a pé, porque ele era conhecido como protetor dos animais. Né? Isso mesmo. E então ele ofereceu a carroça e falou: não, eu não vou montar nos animais, eu vou a pé. E esse homem decidiu a pé, e chegando ali, ele foi recebido de uma maneira que nunca um outro foi recebido. Ali tinha um grande tapete vermelho, que não era concedido esse privilégio a qualquer um. Jeito nenhum. E ele se dirigiu ali, aquele homem tão simples, ele tinha uma multidão ali dos grandes teólogos para ouvir a reprimenda que a liderança máxima daria ao Francisco. Não é? Porque ele tinha que agora seguir toda aquela pompa, tinha que deixar os pobres ali de lado, e tinha que fazer o seu trabalho ali, né? Mas assim, sabe, à parte, né? Pobre, conforme o ministro dizia, pobre tem que morrer, conforme o ministro do passado dizia, né? Sim. Tá. E aí a liderança maior da igreja começou a cerimônia, e ali disse assim: aqui nessa sala nós temos um rosto que mais se assemelha ao rosto de Jesus. E esse rosto é o rosto de Francisco. Aí, olhando para ele, disse assim: Francisco, retorne para a sua paróquia e continue fazendo o seu trabalho que você sempre fez. Os que esperavam a reprimenda recebeu isso. Entende? Volte e continue repetindo o que você vem que você fez. Então aí, veja bem. Verdade. Então Jesus foi esse ser que desceu do céu para dar esse exemplo a todos nós. Você que é grande, quer ser grande,
você tem que ser o menor. Humilde, ser o menor. O menor. Não tem outra possibilidade. Não tem para onde ir. Não tem para onde ir. E aquele que quer ser grande vai ser humilhado. E quem se humilha vai ser, exaltado. De fato, exaltado. Então Jesus era esse ser maravilhoso que desceu como aquele menino judeu simples de 12 anos, né? Mas que era o Filho de Deus. É aquele homem que disse ali as palavras lindas de Paulo. Paulo disse assim, olha, eu poderia dizer assim, não, eu sou Deus e acabou aqui e vocês têm que se ajoelhar aos meus pés e pronto. Não, eu não tive usurpação, fazia assim. Portanto, eu desci até o mais baixo, né? Eu decidi ser servo e homem e morri ali numa cruz por vocês. Então, por favor, esse é meu exemplo, né? É meu exemplo. Siga, se você quiser ir para o céu, siga. Se servir para você. Se servir, ou então cria outro aí, mas o exemplo... O outro modelo é de ser exaltado, que nem Satanás é, exatamente. né? Exatamente. O outro modelo, que é bem praticado, por sinal, até hoje vem galopando a cada vez numa alta velocidade, é da exaltação de si próprio, uns querendo ser maiores do que os outros, através de conhecimento, de literatura, de poder econômico, sempre querendo botar o outro, seu irmão, sua igualdade, seu próximo, debaixo do seu próprio pé, querendo exaltar a si mesmo. E a exaltação é absolutamente contrário a Jesus Cristo. Né? Me permite contar uma outra que veio agora também na mente, né? De um homem que, infelizmente, assim serve de exemplo para nós. Nós temos um grande pregador, que no final vou falar o nome dele, um grande pregador da América. E aí, certa ocasião, duas irmãs bem simplesinhas foram ouvi-la na sua conferência. No final da conferência, elas fizeram questão de ser as últimas para cumprimentá-lo. E quando cumprimentou, ela disse ao grande pregador, dizendo assim, olha, nós estamos orando por você. Nossa! Quando aquele homem ouviu essas palavras, ele ficou muito nervoso. Ficou muito bravo, ele ficou bravo, literalmente bravo. Escuta, orando por mim, eu não preciso dessas... Ele falou, exatamente, preciso das suas orações. Ele disse assim, ora pelos meus ouvintes, não por mim. Eu não preciso das suas orações, ora por mim. Não ore por mim, ora pelos meus ouvintes, não por mim. Aquelas duas velhinhas olhou para ele e disse assim, olha, uma delas disse assim para ele, olha, sabe por que nós estamos orando por você? Porque você está orando sem poder. Você está pregando sem poder. Sem conteúdo. Vazio. Disse isso, virou as costas e foi embora as duas. Aquele homem, ele só não matou aquelas duas velhinhas porque ele ia ser preso. Mas ele ficou com tanta raiva daquelas duas velhinhas atrevidas que disseram primeiramente que estaria orando por ele, que para muitos é uma ofensa. É uma ofensa. Paulo dizia, ore por mim. Lembra, Paulo? Ore por mim. Lembro disso. Está aqui, ó. Está na Bíblia. Agora ele falou, não, orar por mim é uma ofensa para mim, orar para mim. Ore pelos meus ouvintes, tá. Agora aquelas velhinhas atrevidas diziam ainda, você está pregando sem poder. E vazio, você não está passando, transmitindo nada. Não, o relato diz o seguinte, que aquele homem voltou para sua casa, mas muito nervoso, muito bravo, não dormiu, não comeu, ele estava possesso, estava muito louco, que velhinha atrevida, vem na minha conferência, ouviu minha pregação, depois fala que vai orar por mim, depois fala que eu estou pregando sem poder. E disse que durante semanas aquele homem se remoeu, ele sofreu, ele estava amargo, muito bravo com aquelas velhinhas atrevidas. Mas finalmente ele entendeu isso, se rendeu a Deus, se rendeu ao Espírito Santo. E sabe de quem nós estamos falando? De um dos maiores pregadores da América, Moody. E aí sim, após esse momento que ele absorveu as palavras da velhinha, dizendo que estava orando por ele, e que ele estava pregando sem poder, esse homem se tornou um homem, se transformou até a ponto de descer na chaminé das casas para poder anunciar Jesus para as pessoas. Porque se humilhou perante o Criador, se humilhou então aqui está um grande segredo. De toda a riqueza. Aí está o segredo de uma maneira de vida que cada um de nós tem que perseguir e se assemelhar a esse modelo que Jesus deixou para que todos nós pudéssemos se valer desse modelo aqui, olha, para ser igual a todos nós. Mas nós temos mais alguma passagem? Temos sim, vamos ler. São 17 horas e 42 minutos, né? Agora, mas nós temos aqui uma passagem que também é bastante fundamental, que são os milagres que Jesus realizava, né? João, capítulo 9, verso 10 e 11.
aqui tem algo tremendo, além, nós vamos nem ler o texto também relacionado ao Evangelho de João, com relação à ressurreição de Lázaro, né, que ali demonstra claramente, né, o poder dele, mas aqui sim é notável esse texto, João 9, verso 10 e 11, que você lê o seguinte. Da seguinte maneira dizia o seguinte, olha, o 10. Diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? O 11, ele respondeu e disse-lhes, o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me. E sabe o que aconteceu, já? E vi. Estou vendo. Estou vendo agora. Agora, interessante que você leu. Quando foi perguntado para aquele jovem, né? Era um jovem. Como foi que aconteceu? Ele respondeu, um homem chamado Jesus. Olha que espetáculo, né? Então, quer dizer, era um jovem agora de mais de 30 anos de idade, né? Que começou seu ministério. E veja que coisa fantástica, né? Um homem chamado Jesus fez isso por mim. Pegou lá um pouquinho de terra, fez um lodinho lá, molhou, colocou nos meus olhos e depois eu vi. Ele me fez esse milagre. Aí eu vi. Então, você vê que coisa tremenda, Bruno César. Ele é reconhecido, assim, em toda a Bíblia, como filho do homem. Não é? Então, um exemplo para nós, né? Por isso nós podemos ser chamados de filho de Deus, né? Filho de Deus. Porque ele foi filho do homem, né? Sim. Mas o mais notável também, que ele disse assim, você está também no Evangelho de João, né? Agora o 11 no 12 e o 13. 9, 12 e 13. Veja o chamado dele para você e para mim nesta tarde, né? Que diz o seguinte, 12. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Levaram... Desculpa. É Mateus. O mesmo capítulo, né? 9, 12 e 13. Mas é Mateus, desculpa-me. É Mateus capítulo 9, 12 e 13. Que nós vamos ler da mesma maneira. Olha só a riqueza que é a palavra do Senhor. 9, 12 e 13 de João diz o seguinte, olha, Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes, não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Joel, eu fico muito feliz e muito satisfeito em saber e desconhecer que Jesus ama os pecadores, Joel. Isso é particularmente para mim, é um reforço muito grande, o maior reforço que ele pode me dar. Ele me ama e quer me ajudar nas minhas tropeçadas e nas minhas caídas, Joel. E sempre eu vejo sua mão estendida quando eu caio. Amém. Aqui tem uma observação interessante. Jesus fala assim, Jesus dizia, eu sou amigo dos pecadores. Ele não dizia que os pecadores eram amigos dele. Não, ele era amigo. E outra coisa, ele ia atrás dos pecadores. Aí sabe por quê? Sabe por quê? Para ser amigo de Jesus, ele disse assim, se vocês querem ser meu amigo, fazer o que vos mando. Então, por isso que primeiro ele era amigo de todos os pecadores. Embora os pecadores não fossem amigos deles. Passava a ser amigo deles quando passava a fazer aquilo que ele mandava. Olha que interessante isso, né? Exatamente. Mas Jesus se denominava, eu sou amigo dos pecadores. Por quê? Os sãos não precisam de médico. Isso aqui foi uma charada, foi uma... Jesus disse isso aos doutores da lei lá, aos grandes. Vocês se dizem são totalmente curados, você não precisa de médico. Jesus zombou deles. Uma ironia. Ironia, exatamente, a palavra correta seria disso. Para que vocês me querem? Para quê? Vocês já estão... Não precisam de nada, vocês não têm problema nenhum, de doença nenhuma, não tem problema de pecado nenhum. Nenhum, vocês estão salvos. Né? Tá. Eu estou aqui, me doei para em busca dos pecadores. E por várias situações, Jesus ele apareceu para susto dos outros em meio a pessoas que eram renegadas na vida, que não tinham mais nada na vida, e Jesus lá atrás deles para buscá-los. Em várias situações tem relatos dessa maneira. Exatamente. Que Jesus buscava as pessoas que pelo mundo eram enxergadas como ninguém. Não existiam mais. Desprezado, né? Por exemplo, a mulher pecadora é um exemplo disso, né? A mulher samaritana. A mulher samaritana. Tremendo exemplo disso. Ela me disse, meu senhor, você sabe que um judeu nem sequer conversa com o samaritano. O que o senhor está fazendo aqui? Veio pedir água para mim, além veio pedir água, né? Então você percebe, Jesus se coloca então na Bíblia, o texto diz como amigo dos pecadores, não é?
E então ele está ali para alcançar. Quando você imagina, ele ia almoçar na casa de Zaqueu, não é? Assustou Zaqueu Puxa vida, né? profundamente. E todos, né? O que Jesus vai Então, fazer? E Zaqueu não deu boa fama, não, né? Não, porque ele fraudava tanto os judeus como também Os romanos. os romanos. Os dois. E todos sabiam que ele era Todos muito sabiam rico. que ele era, né? Muito Agora, rico, Jesus vai se meter com um cara Vai lá desse, almoçar um na sujeito casa desse, dele. vai na casa dele. Então, você já imagina, né? Não que hoje ele iria em tal determinado lugar, que você talvez não iria num ponto X assim, Sim. que você sabe, né? Ele teria outros meios. Mas Jesus, ele era muito sábio em fazer isso, né? Por exemplo, quando ele foi ali para encontrar com os samaritanos, diz o relato, o Eduardo leu que parecia que ele ia para Jerusalém. Parecia. Só parecia, até determinado ponto. Você lembra quando ele foi ali na libertação daquele endemoniado, possesso que andava despido? Diz assim, ele parece que ele ia para a terra dos Gerasenos. Parecia que ele passou por perto, que ele tinha uma obra para fazer ali. E alcançou aquele homem que todos corriam. Já tinha abandonado aquele homem, né? Sim, legal. E o relato diz que aquele homem foi curado e queria segui-lo. Jesus falou, não, volta para os seus e diga as grandes coisas que Deus fez por você. Feito por vocês. Um pouco depois, Jesus voltou naquela mesma região e tinha milhares de pessoas prontinhas para ouvir a palavra de Deus pelo trabalho daquele homem. Pelo trabalho realizado por ele. Por aquele homem, né? É verdade. Então, Jesus se colocava aqui como amigo dos pecadores. Você falou bem, né? Que eu me incluo também nisso, claro. E é satisfatoriamente você saber que Jesus é meu amigo. Amém. E meu também. Que eu possa agora ser amigo dele. Agora você tem a minha contrapartida. Tem a contrapartida. Eu preciso buscar a ele agora. É eu. O meu amigo é aquele que faz as coisas que eu mando. Se me Sois amais, meus amigos. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. E aí por aí começa. Agora né? a coisa está dessa maneira. Não é verdade? Eu que tenho que me manifestar e ir atrás dele. Então você percebe, Jesus era assim, amigo dos pecadores. E não mudou, viu, Abraão César? Ele continua sendo hoje. Continua até hoje, buscando os renegados da vida, os caídos, os que não têm mais nada, os desesperançosos, os tristes, os que estão em profunda solidão, os que não têm ajuda de ninguém, que perderam todas as suas amizades. Jesus é esse Jesus que busca incessantemente esse abrigo, que é um abrigo eterno, que é a presença de Jesus na vida de cada um de vocês. Mas agora nós estamos vivendo uma situação inversa. É nós que precisamos nos manifestar a favor dele, a favor da própria vida. Não dele, mas a favor da nossa própria vida. Ainda há tempo, não há, Joel? Opa! E dá tempo quando aqui nessa tarde, não eu, não você, mas tem alguém que vai fazer um apelo a você, que está em Marcos 15, verso 39, que diz lá a palavra do Senhor. É alguém muito especial que vai dizer algo a você que você deve realmente, se você não quiser nos atender, atenda a voz desse homem que vai falar com você nessa tarde, que é Marcos 15, os versos 39. Palavra do Senhor, mais uma exatamente. vez, no programa Verdades Vivas, de Marcos 15, 39, que diz o seguinte, olha só a importância dessa passagem para todos nós. E o centurião que estava defronte dele, vendo que assim, clamando, expirara, disse: verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. É essa consciência que nós temos que assegurar dentro do coração. Nós não devemos resistir a Jesus. Nós não devemos lutar contra esse Jesus que quer somente o nosso bem. Nós não podemos colocar nossa situação, nossas justificativas diante daquilo que Jesus quer que eu faça, que nós façamos na vida. Eu preciso jogar minhas armas no chão. Eu preciso me assemelhar à minha igualdade aos meus irmãos. Eu preciso compreender a palavra de Deus de forma unificada, exatamente como esse programa Joel tem falado todas as vezes, a palavra de Deus dita tal qual é a proposta de Jesus para a vida de cada um de nós. Nós precisamos deixar de ser cínicos, Joel. Cínicos. Nós precisamos deixar de ser arrogantes, presunçosos, querendo colocar a nossa verdade diante, uma verdade mentirosa, se é que existe, diante da verdade pura e genuína da palavra de Deus. Essa é a mensagem que nós precisamos, Joel, compreender, que é exatamente esse texto que eu acabei de ler. Exatamente, esse apelo é do centurião, né? Ele disse, olha, verdadeiramente... Eu estava errado. Ele admitiu. E era um homem de alta posição, né? Sim. Ele disse, olha, esse homem, que parece um demais aqui,
esse homem era filho de Deus. Salvador do mundo. Ele reconheceu Ele isso. reconheceu. E olha que ele deve ter passado a vida inteira, sabe, cego e tentando lutar contra essa verdade. Lutar contra Exatamente, né? Então, por quê? Porque naquele momento Jesus teve ali alguns acontecimentos. Jesus disse assim, ó Pai, nas minhas mãos eu entrego a minha vida agora, e diz o relato, e Jesus morreu, expirou, morreu. E ali naquele momento houve um grande terremoto, um grande tremor de terra, né? E todos viram ali, foi um tremor como nunca as pessoas tinham ouvido antes, a terra tremeu. E mais outra coisa espetacular, ali próximo havia um cemitério, lugar que tinha algumas pessoas sepultadas. Não sabemos quem são e quantos são. A Bíblia fala que vai ser muitos. E todos viram que naquele momento, daquele tremor, Jesus expirou, a terra abriu ali e vários daqueles que estavam ali naquele sepultaram, ressuscitaram em resposta, né? Então foi quando ele disse, olha, não tem jeito, esse homem é o Filho de Deus. Vocês podem crer nele que ele é o Filho de Deus. Né? É verdade. É um apelo todo especial, não feito por mim nem por você, mas pelo centurião, um homem duro, um homem cruel, que tirou a vida de, quem sabe, tantas pessoas. Agora, naquele momento, ele aceitava aquele que ele próprio, que ele era comandante daquela execução. De operadores, né? Lá, daquela execução, ele era o comandante. Então ele falou, esse que eu acabei na cruz, de mandar a cruz. Esse é o Filho de Deus. A atitude aqui, Joel, é o que deve se destacar. Esse rapaz, esse moço aí, no alto do seu conhecimento e poder naquela época, ele reconheceu que Jesus era verdadeiramente o seu Salvador e deixou-se desprovido de tudo quanto é arrogância que ele tinha, jogou tudo no chão e voltou a ser humilde como Jesus sempre foi, reconhecendo o seu Salvador. E é essa a proposta para o ser humano no dia de hoje, Joel. Amém. É deixar de confusão, deixar de bater e enfrentar Jesus Cristo e admiti-lo verdadeiramente como ele é o nosso Salvador. Então não façamos igual Paulo fez, né? No caminho de Damasco, Deus disse assim, escuta, meu amigo, você está me perseguindo. Né? Quando ele perguntou, quem é o Senhor? Ele falou, sou eu, aqui você me persegue. Você passa a vida inteira me perseguindo, me enfrentando, dizendo que eu estou errado, que o certo é você. Eu sei que Paulo era um sábio, sim, estudioso. Claro, um grande teólogo, falava várias línguas. Sim. Não tinha nem Gamaliel, ele se tornou mais poderoso que o seu próprio professor, que foi Gamaliel. Sim. Um homem muito sábio, muito inteligente, um grande teólogo, né? Então, e mesmo assim, Jesus foi... vem cá, peraí. Cego ali, conduzido... a coisa mais humilhante, cair do cavalo em frente dos seus... Para ele, né? Para ele era um gesto de humilhação completa. Cair, depois alguém tem que pegar na rédea do cavalo. Pegar na mão dele. E conduzir. Deve ter sido uma humilhação profunda. Aí ele levou na casa de um homem tão simplesinho chamado Simeão. Agora você vai ser batizado. Você vai ser batizado agora. Já tinha sido, agora você vai ser batizado. Então, aí foi quando Paulo passou por todo esse processo todo. Ele disse, agora não mais vivo eu, Paulo, mas agora Cristo vive em mim. Então, que você possa, nessa hora da tarde, Abraão César, quando são 17 horas, né? 17 horas e mais 56 minutos. Né? E você procura o texto para nós ler esse texto final, que está aí em Atos 1, o verso 11, não é? Que Deus estende assim um convite todo especial a você. Eu quero informar você mais uma coisa, quero relembrar você mais uma coisa. Nós não estamos aqui para preencher esse tempo. Nós não somos profissionais da palavra, não é? Eu não sou teólogo, nem Abraão César é. Nem tampouco eu. O que nós fazemos aqui é daquilo que nós já temos recebido. E Deus tem abençoado as nossas vidas. Então, isso nós transmitimos a você. E faço um apelo a você, para que as lindas palavras do centurião cumpram na sua vida, né? Esse homem verdadeiramente é o Filho de Deus. Não é uma pessoa comum. E Jesus, então, ele subiu, foi até a sepultura, mas depois subiu, e é o texto que você vai ler agora para finalizar. O que nos resta agora, Abraão César? Atos 1, 11. E diz o seguinte, no fechamento do programa Verdades Vivas, Atos 1, 11, diz o seguinte, olha, os quais lhe disseram, vinde Galileus, vede Galileus, por que estáis olhando para o céu?
Esse Jesus que diante de vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu o ouvistes ir. Amém. Então essa é a nossa maior e grande esperança, Joel, para toda a humanidade, para nós aqui e também para toda a humanidade, que Jesus voltará. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então, por que Jesus veio? Ele veio porque o homem estava sem direção, como ovelha que não tem pastor. Ele veio para buscar os perdidos, diz o relato. Ele veio para buscar os que estão doentes, não é? E essa doença é comparada com uma lepra, né? Que Isaías descreve desde a ponta do pé até o alto da cabeça. É só chagas imundas. Jesus veio realmente para tirar isso. Ele disse mais, Isaías fala, né? Vinde, vamos conversar, vamos acertar. Acerta a sua vida comigo. Vamos acertar a nossa né? vida. Puxa a cadeira, vamos conversar Vamos conversar aqui. aí. Ele fala, mesmo que teus pecados sejam rubros, mesmo que sejam vermelhos, tornará mais alvo que a neve. Eu torno todos eles branquinho como a neve. Exatamente. Mas precisa dessa reunião, Joel. Exatamente. Precisa. Você conversar com ele. Sem ela não vai acontecer nada. E agora ele disse assim, escuta, eu vou voltar. Eu sou aquele mesmo Jesus que foi crucificado, aquele mesmo homem que com 12 anos estava ali, aquele mesmo homem que o centurião disse, olha, esse é o Filho de Deus, eu vou voltar para buscar vocês. Então se prepare para encontrar com o seu Deus, é a grande mensagem de Deus para você nessa tarde. É verdade. Para mim nessa tarde. Para todos nós, 17 horas e 59 minutos, esse é o programa Verdades Vivas, que você está acompanhando, começou a acompanhar conosco às 4 horas da tarde. Joel, quem quiser fazer uma visita nesse final de ano nas unidades da Igreja Adventista do Sétimo Dia, muita festa, muita alegria, promovendo o nome do Senhor Jesus Cristo nesse final de ano. O que é que tem que fazer, Joel? Olha, é muito fácil. Pega o seu celular, até o seu computador. Pode ir no carro com o celular assim, sim, Joel? Tranquilo. Aí você vai acessar ali, encontra a igreja.com.br, não sei se o BR funciona ainda, mas aí você vai colocar o CEP da sua rua e vai aparecer na telinha ali a igreja pertinho da sua casa. Faça uma visita, né, Joel? Opa! O Eduardo e também o Wesley, que esteve... O Elvis, né, que esteve aqui conosco sábado, fizeram isso. Fizeram isso. Eles não sabiam que tinha igreja em Osasco. Eles, então, estavam aqui no hotel em Osasco, botaram lá e descobriram. Pedro Fiorete, só colocaram lá. Pedro Fiorete 57. Estava lá durante Deus conosco. E fizeram, e você deve fazer a mesma coisa, tá bom? Então tá dado o recado, 18 horas em São Paulo. Na mesa de som esteve o Gustavo Gurgel. Meu muito obrigado a ele por toda a colaboração que ele nos deu durante todo o ano. Toda a família Gurgel nos deram essa grande colaboração. Um abraço ao Santu também. Santu. Também ao Mateus. Todos eles estiveram conosco nas nossas jornadas durante todo esse ano de 2024 e nós somos profundamente gratos por isso. Eu quero aqui particularmente agradecer ao Joel Costa que está aqui, que incansavelmente, incessantemente deu a sua contribuição, um grande talento que o rádio descobriu na nossa região. Eu sou muito grato a Deus por essa grande contribuição que ele dá ao programa. Fala junto comigo da nossa respiração. Parece que está sabendo exatamente a hora de entrar. Isso é muito importante para aqueles que querem passar uma comunicação efetiva para vocês que estão do outro lado. Isso é muito bom. Tudo num conjunto, na elaboração dos melhores programas nas tardes de sábado. Sabe para quê? Para exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dá a fala, que nos dá a vida, nos faz adormecer e amanhecer pela manhã, nos dá a possibilidade de transmitir esse recado tão importante. É tão importante essa mensagem de salvação que Ele mandou que a gente fizesse, que esse programa fizesse. Olha, vão lá e façam. O resto deixa comigo que eu dou um jeito aí. Eu vou no ombro de cada um e dou um susto em cada um de vocês. Mas esta é a obrigação do programa. E o Joel Costa também fez isso com muita exatidão e com muito carinho e com muita extrema responsabilidade. Meu abraço a você, Joel. Obrigado, mais uma vez. César. Obrigado ao Gustavo. E também a família Rossi, né? Que também. Deus abençoe vocês grandemente. Sejam, assim, aproveite o tempo, né? Sejam muito felizes. Um abraço e Deus abençoe a todos. Fica aí com esse hino maravilhoso ainda, olha, nos últimos minutos aí, que relembra bem esse grande Jesus Cristo que nasceu e nós reverenciamos. Por Cristo que ao mundo desceu lá do céu, para sempre temos Deus conosco, vinde adoremos, vinde adoremos, vinde
Acabamos de apresentar mais uma edição do programa Verdades Vivas, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aprendendo com Cristo, o caminho da salvação. Produção e direção geral, Abraão César. Deus seja louvado.